Você acorda numa terça-feira comum. O despertador toca no mesmo horário de sempre. Você se levanta, toma café, confere o celular e já começa a pensar nas pendências do dia. O trabalho está estável, o salário cai todo mês na conta, as contas estão em dia. Nada parece fora do lugar. Até que no meio da manhã, o celular vibra de novo. Uma mensagem simples, quase banal. O carro apresentou um problema sério. O orçamento chega algumas horas depois. R$ 3.000. Não é uma tragédia, não é uma doença grave, não é o fim do mundo, mas de repente o seu estômago aperta. Você começa a fazer contas mentais. Lembra da fatura do cartão, do aluguel, da parcela do financiamento, do supermercado do mês, e percebe que aquele imprevisto comum, estatisticamente previsível, não cabe na sua vida financeira. Não porque você ganha pouco, mas porque não existe espaço, não existe margem, não existe colchão. A maioria das pessoas acredita que estabilidade financeira é ter um bom salário, um emprego fixo e contas aparentemente organizadas. Mas a realidade mostra algo muito diferente. Pessoas com rendas acima da média vivem em permanente estado de fragilidade. Não porque são irresponsáveis, não porque gastam demais no senso comum, mas porque estruturaram a vida inteira no limite exato da renda. E aí surge a pergunta central que quase ninguém faz. Por que tanta gente que parece financeiramente bem não aguenta um único imprevisto sem entrar em desespero? Existe uma explicação estrutural para isso, pouco discutida, pouco ensinada e, principalmente, mal compreendida. E não, isso não é um problema moral, nem falta de força de vontade individual, é um problema de arquitetura financeira, de como a vida moderna foi montada para consumir toda a sua renda antes mesmo que você perceba. Se você entender isso até o final deste vídeo, muitas peças vão se encaixar. Coisas que antes pareciam falhas pessoais começam a fazer sentido dentro de um sistema maior. Eu estudo comportamento financeiro, economia do cotidiano e psicologia do dinheiro há anos, justamente porque me intrigava ver pessoas inteligentes, esforçadas e bem remuneradas vivendo sempre a um passo do caos financeiro. Não estou aqui para vender fórmula milagrosa nem para repetir clichês. A ideia deste canal é desmontar narrativas confortáveis e substituir por estruturas que funcionam no mundo real. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda mais gente a encontrar esse conteúdo e mantém essa conversa acontecendo. Quando falamos em reserva de emergência, a maioria das pessoas imagina algo simples, um dinheiro guardado para emergências. Mas essa definição é rasa demais para explicar a importância real desse conceito. Reserva de emergência não é um cofre, é uma camada estrutural da sua vida financeira. Historicamente, isso sempre existiu, mesmo quando não tinha esse nome. Décadas atrás, as famílias tinham menos custos fixos, menos dependência de crédito e mais margem. Hoje, a situação se inverteu completamente. Vamos olhar para o passado recente. Nos anos 80 e 90, mesmo ajustando os valores pela inflação, o peso dos custos fixos sobre a renda era menor. Moradia, transporte, alimentação e saúde consumiam uma fatia menor do orçamento. Hoje, esses custos cresceram mais rápido do que os salários. Aluguel e financiamento imobiliário engolem facilmente 30% ou mais da renda. Transporte virou uma combinação de financiamento, combustível, seguro e manutenção. Planos de saúde ficaram mais caros, serviços básicos se multiplicaram. O resultado é simples: sobra menos dinheiro, mesmo ganhando mais nominalmente. A margem desapareceu. Agora vamos para a matemática simples, aquela que ninguém gosta de fazer, mas que explica tudo. Imagine uma pessoa que ganha R$ 5.000 por mês. Parece um bom salário, mas desse valor saem impostos diretos ou indiretos, moradia, transporte, alimentação, contas básicas, compromissos assumidos com a base na renda bruta. Quando tudo é pago, sobram talvez R$ 500, às vezes menos. Essa sobra não é uma reserva, é uma ilusão de folga. Basta um imprevisto de R$ 1.000 para tudo desmoronar. E não estamos falando de algo raro. Imprevistos não são exceções, são estatisticamente garantidos ao longo do tempo. Aqui entra a armadilha psicológica. As pessoas tomam decisões financeiras olhando para a renda bruta, não para a renda líquida estrutural. Bancos oferecem crédito com base no quanto você ganha, não no quanto sobra. A sociedade valida padrões de vida baseados em aparência de sucesso, não em segurança real.
É como dirigir um carro potente com o tanque quase vazio, confiando que nunca vai precisar acelerar de verdade. Funciona até o dia em que não funciona mais. Sem reserva de emergência, qualquer evento vira uma crise. Um atraso no salário, um problema de saúde, uma demissão inesperada, um reparo doméstico. Pesquisas mostram que a maioria das pessoas não conseguiria cobrir uma emergência básica sem recorrer a crédito. E o mais perturbador é que isso inclui pessoas consideradas sucedidas. Gente com diploma, carreira, status. No papel, tudo parece sólido. Na prática, a estrutura é frágil. E aqui acontece a virada mental mais importante deste vídeo. O problema não é ganhar pouco. O problema é viver sem margem. A verdadeira função da reserva de emergência não é pagar emergências, é devolver flexibilidade à sua vida financeira. É permitir que o inesperado não destrua suas decisões. É criar um amortecedor entre você e o caos. Renda sem reserva é como uma casa bonita construída sem fundação adequada. Até parece sólida, mas qualquer abalo revela o risco. Agora vamos ao prático. Quanto você precisa ter de reserva? A resposta tradicional é de 3 a 6 meses de despesas, mas essa fórmula genérica ignora nuances importantes da sua vida real. Se você tem renda variável, trabalha como autônomo ou empreendedor, o ideal é ter de 6 a 12 meses guardados. Se você tem estabilidade maior, emprego formal com baixo risco de demissão, de 3 a 6 meses pode funcionar. Se você tem dependentes, responsabilidades médicas ou mora sozinho sem rede de apoio, considere o limite superior dessas faixas. Mas atenção, estamos falando de despesas essenciais, não do seu padrão de vida atual. Aqui está uma distinção crucial que muita gente erra. Sua reserva deve cobrir moradia, alimentação básica, contas essenciais, transporte mínimo e saúde. Não precisa cobrir Netflix, academia, delivery todo dia ou aquele plano de celular premium. Em uma emergência real, você corta o supérfluo. A reserva cobre o essencial para você sobreviver dignamente enquanto resolve o problema. Faça esse exercício agora. Pegue papel e caneta ou abra o bloco de notas do celular. Liste todas as suas despesas mensais. Agora separe em 2 colunas, essencial e não essencial. Seja honesto. Pense, se eu perdesse a renda hoje, o que é realmente inegociável para os próximos meses? Some apenas a coluna essencial. Multiplique por 3, 6 ou 12 meses, dependendo da sua situação. Esse é o seu número. Esse é o valor que você precisa construir. Agora vem a parte que assusta muita gente. Como construir isso quando mal sobra dinheiro no fim do mês? A resposta está em inverter a lógica. A maioria das pessoas gasta primeiro e guarda o que sobra. Resultado, nunca sobra nada. Você precisa fazer o oposto. Pague sua reserva primeiro, mesmo que seja pouco, mesmo que pareça ridículo no começo. Aqui está um método que funciona. No dia que o salário cai na conta, antes de pagar qualquer coisa, transfira um percentual fixo para uma conta separada. Pode ser 5%, pode ser 10%, pode ser 20%. O percentual importa menos do que a consistência e o automatismo. Configure uma transferência automática. Retire esse dinheiro do seu campo de visão. Trate como uma conta obrigatória, não como uma escolha. Comece pequeno se necessário. Se você ganha R$ 3.000 e consegue guardar apenas 150 por mês, são R$ 1.800 em um ano. Em 2 anos, 3.600. Parece pouco? É literalmente a diferença entre entrar em desespero e resolver um problema com tranquilidade. E à medida que você vai ajustando sua vida, esse valor pode aumentar. Aqui estão estratégias concretas para acelerar o processo. Primeiro, corte gastos invisíveis. Assinaturas que você não usa, aplicativos pagos esquecidos, serviços em duplicidade. Faça uma auditoria nos seus extratos dos últimos 3 meses. Você vai se surpreender com quanto dinheiro vaza sem você perceber. Segundo, redirecione aumentos de renda. Recebeu um aumento? Antes de inflar o padrão de vida, redirecione pelo menos metade para a reserva. Ganhou uma bonificação, um 13º, uma restituição de imposto? Não trate como dinheiro para gastar. Trate como acelerador da sua segurança financeira. Terceiro, considere renda extra temporária. Não estou falando de virar escravo de múltiplos empregos, mas se você tem habilidades que podem gerar receita pontual, freelances, consultorias, vendas de itens que não usa mais, esse dinheiro vai direto para a reserva. Essa fase é temporária, você não vai fazer isso para sempre, mas alguns meses de esforço concentrado podem construir uma base que muda tudo. E aqui vai um truque psicológico poderoso. Visualize sua reserva crescendo como um jogo de fases. Primeira meta, R$ 1.000. Quando bater, comemore internamente.
Você criou seu primeiro amortecedor contra pequenos imprevistos. Segunda meta, 1 mês de despesas essenciais. Terceira meta, 3 meses. Cada marco é uma conquista real de estabilidade. Essa gamificação mental ajuda a manter a motivação em um processo que, por natureza, é lento e pouco glamuroso. Aqui está um erro comum: colocar a reserva de emergência em investimentos de alto risco ou em aplicações com baixa liquidez. Reserva de emergência tem 3 requisitos inegociáveis: segurança, liquidez e rentabilidade, nessa ordem de prioridade. Segurança significa que o dinheiro não pode estar em risco. Nada de ações, fundos imobiliários, criptomoedas ou qualquer ativo volátil. Emergência não avisa quando vai acontecer. Você não pode depender de sorte ou timing de mercado. Liquidez significa acesso imediato ou em até um dia útil. Quando o carro quebra, quando você perde o emprego, quando surge um problema de saúde, você não pode esperar semanas para resgatar o dinheiro. Por isso, a reserva fica em Tesouro Selic, CDBs de liquidez diária ou fundos DI com baixas taxas. Evite prazos de carência, penalidades de resgate ou qualquer barreira entre você e seu dinheiro. Rentabilidade vem em terceiro lugar. Sim, você quer que o dinheiro renda algo, nem que seja para proteger da inflação. Mas aceite que a reserva não é para enriquecer, é para proteger. Se render 100% do CDI, ótimo. Se render 95%, ainda funciona. O importante é que esteja lá quando você precisar. Uma estratégia inteligente é dividir a reserva em camadas. A primeira camada, equivalente a 1 mês de despesas, fica na conta corrente ou poupança, acessível a qualquer momento. A segunda camada, mais 2 ou 3 meses, vai para Tesouro Selic ou CDB com liquidez diária. A terceira camada, se você construir mais que isso, pode ir para aplicações com rentabilidade um pouco maior, mas ainda com liquidez razoável. Essa estrutura em camadas equilibra acesso e rentabilidade. A solução não é glamurosa, não é rápida e não vem de sonhos fáceis. Construir uma reserva de emergência exige sacrifício no curto prazo, exige dizer não para padrões de consumo socialmente aceitos, exige reduzir o estilo de vida temporariamente para ganhar liberdade estrutural no longo prazo. Mas essa escolha muda tudo, porque quando você tem reserva, você recupera poder de escolha. Você não aceita qualquer condição por medo. Você não entra em desespero diante do inesperado. Você pensa com clareza. Visualize uma vida com margem. Um problema surge e você resolve sem pânico. Uma oportunidade aparece e você consegue avaliá-la com calma. Uma decisão difícil precisa ser tomada e você não está com a corda no pescoço. A reserva de emergência não compra luxo, ela compra tempo, compra tranquilidade, compra presença mental. E isso é um tipo de riqueza que não aparece em redes sociais, mas muda profundamente a qualidade de vida. Vou te contar algo que acontece quando você constrói esse colchão financeiro. Você dorme melhor, literalmente. A ansiedade financeira é uma das maiores causas de insônia e estresse crônico. Quando você sabe que tem meses de despesas guardados, seu cérebro relaxa. Você para de viver em modo de sobrevivência constante. Seus relacionamentos melhoram, porque dinheiro é uma das principais fontes de conflito em casais e famílias. Sua performance profissional aumenta, porque você não está operando sobre medo permanente de demissão. Você negocia melhor, porque não está desesperado. Você toma decisões de carreira mais alinhadas com seus valores, não apenas com necessidade imediata de renda. A reserva de emergência é a diferença entre sobreviver e viver de verdade. No final das contas, a pergunta não é quanto você ganha, é o quanto da sua vida está protegida contra o inesperado. A aparência de riqueza impressiona, segurança real liberta. Se você chegou até aqui, faça um compromisso consigo mesmo hoje, não amanhã. Não na próxima segunda-feira. Hoje, configure uma transferência automática, mesmo que seja de R$ 50. Abra aquela conta digital separada, dê o primeiro passo, porque a diferença entre quem tem segurança financeira e quem vive no limite não está no tamanho da renda, está na decisão de criar margem, sistematicamente, mês após mês, até que a estrutura esteja sólida. Agora, se você quer ir além da reserva de emergência e realmente transformar sua relação com o dinheiro de forma estruturada, eu tenho algo para você.
Existe um treinamento completo onde você vai aprender, na prática, como montar um orçamento que funciona, como evitar cair em armadilhas de endividamento, como fazer seu dinheiro trabalhar para você através de investimentos inteligentes e, principalmente, como planejar seu futuro financeiro do jeito certo. Não é teoria complicada, é aplicação real, passo a passo, do tipo que você implementa e vê resultados. Se você está cansado de viver no limite, de sentir aquele aperto no estômago toda vez que surge um imprevisto, esse treinamento foi feito exatamente para você. O link está aqui na descrição do vídeo. Vale muito a pena você conferir. E se essa reflexão fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Aqui a proposta não é ensinar a parecer rico, mas a construir uma base sólida para uma vida financeiramente estável, consciente e verdadeiramente livre. Nos vemos no próximo vídeo.